Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos o nosso estudo guiado, o nosso tão precioso momento de reflexão no Evangelho de Marcos. Estamos quase chegando ao fim desse Evangelho e eu quero reforçar que não adianta nada. Nós temos estudado 11 lições e no final a gente desistir. Com certeza, Papai do Céu tem preciosas bênçãos para mim e para você no estudo de hoje e no estudo do restante da semana. Então vamos perseverar. Lembre-se do que a palavra diz. Aquele que perseverar receberá o direito de estar com Jesus nas mansões celestiais. Que eu e você possamos ser perseverantes hoje e agora e para todo sempre, tá bom? Se você não é inscrito nesse canal, aproveite e se inscreva. Não apenas para que o canal cresça, mas para que você não perca nenhum momento com Deus. O meu propósito é te ajudar, te auxiliar, te incentivar a ter teu momento com Deus. E claro, deixe também o seu gostei, para que esse conteúdo, esse estudo, ele alcance mais e mais pessoas, assim como alcançou hoje a minha pessoa e a sua pessoa, tá certo? Então, nesse momento, eu quero te convidar a fecharmos os olhos para nós buscarmos a presença de Deus e logo em seguida nós estudarmos o tema de hoje, ou a palavra de Deus, tá bom? Então vamos orar juntos? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá, que o Senhor nos concede de poder estudar a Tua palavra. Palavra essa que promove em nós vida e vida em abundância, palavra essa que nos corrige, palavra essa que nos coloca no caminho, que nos dá sabedoria, que nos dá discernimento. Ah, Senhor, obrigado por ter essa palavra à nossa disposição. Palavra essa que, lá no Evangelho de João, fala que é como se fosse o próprio Jesus para a nossa realidade. Perdoa os nossos pecados, Pai. Fica conosco, dá-nos a Tua paz, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, hoje, segunda-feira, dia 16 de setembro, basicamente superamos a metade do mês. O tema do nosso estudo é Salve, Rei dos Judeus. Vamos ver qual será o contexto de hoje? Abra sua Bíblia aí, no Evangelho de Marcos, capítulo 15. Nós vamos ler hoje do versículo 15 ao 20, que diz assim, ó. Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, isto é, ao pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram-no com um manto de púrpura, depois fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram nele. E começaram a saudá-lo. Salve, Rei dos Judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma vara e cuspiam nele. Ajoelhavam-se e lhes prestavam adoração. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe um manto de púrpura e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para fora, a fim de crucificá-lo. Esse é o contexto, que é nos apresentado hoje. E aqui tem algumas coisas a serem observadas, como também algumas ironias a ser comentadas. Então vamos começar aqui pelas considerações que eu fiz. O primeiro foi: os romanos espancavam os prisioneiros a fim de prepará-los para a execução. A vítima era despida, amarrada a um poste e depois açoitada com chicotes de couro, aos quais eram amarrados pedaços de ossos, vidros, pedras e pregos. Às vezes a gente pensa que o sacrifício de Jesus foi algo simples. Olha a situação que ele passou, gente. Provavelmente você já deve ter assistido A Paixão de Cristo, de Mel Gibson. E no momento em que Jesus é açoitado, no filme, ali na trama, você deve ter ficado perplexo. A gente percebe, pelo comentário da lição de hoje, que não foi nenhum exagero. Era, vamos dizer assim, fazia parte da realidade, da forma como os romanos tratavam os piores bandidos, porque a sentença de crucificação era declarada para os piores. Não era qualquer pessoa que era... Não, eram os piores que recebiam, para servir de exemplo para os outros. Né? Um ponto interessante é esse processo de açoite
que o nosso Jesus, nosso Cristo passou, era para, de certo modo, abreviar o período de execução. Ou seja, moía, né, espancava ao máximo aquela pessoa a ponto de deixar somente com a vida e um resto da vida, para que já estivesse pronta para o processo de execução. Essa foi as coisas que o nosso Jesus passou. Veja que os chicotes de couro, nas suas pontas, tinha pedaços de ossos, vidros, pedras, pregos. Percebe o quão doloroso foi? Percebe que o preço do pecado foi alto e que Jesus pagou por mim e por você? É importante nós refletirmos no sacrifício de Jesus. Porque quando nós nos deparamos com tamanho sofrimento, a gente reflete e a gente pensa antes de cometer pecados de maneira deliberada, de maneira, vamos dizer assim, à vontade. Porque a gente lembra, meu Jesus morreu por mim. Ele pagou o preço do meu pecado. Eu vou continuar pecando assim, de forma dissoluta, como se eu não fizesse caso do que ele padeceu por mim? Um outro ponto que eu deixo aqui diz assim, depois que Jesus foi chicoteado, os soldados continuaram sua humilhação, vestindo com um manto de cor púrpura, pondo uma coroa de espinho em sua cabeça e zombando dele como rei dos judeus. Às vezes a gente fica sem entender por que botaram um manto sobre Jesus. Veja que o texto bíblico diz que colocaram um manto da cor púrpura. Essa cor púrpura ela era destinada para realezas, por conta dessa tonalidade, essa pigmentação lilás, roxa, púrpura, né? Ser bastante difícil e rara. Ou seja, somente reis usavam esse tipo de tonalidade. E quando eles colocam sobre Jesus esse manto dessa tonalidade de cor púrpura e uma coroa de espinhos, eles estavam ali meio que tratando Jesus como rei, né, de forma irônica, ironizando a pessoa de Jesus. Salve, rei dos judeus. Tu não é o rei? Tu não se declara rei? Não foi isso que falaram a respeito de tu, que tu é o rei dos judeus? Então a gente vai te tratar como um rei, né? Aí colocaram ali um manto da cor púrpura, que simbolizava isso, e uma coroa feita ali, uma coroa de espinhos. E ali eles zombavam de Jesus. Mal sabia eles que, de fato, eles tinham razão em tratar Jesus como rei, né? Porque Jesus, de fato, era rei. Um outro ponto, a ironia da cena é evidente para o leitor, porque Jesus realmente era o rei. E as palavras zombeteiras dos soldados proclamavam essa verdade. Interessante que a gente vê algo bem similar ao que era costume dos soldados. Por serem soldados romanos, eles deveriam prestar reverência, né, respeito a César, que era o imperador. E uma das formas deles prestarem essa reverência, esse respeito a César, era dizendo, salve o imperador César, ou o rei César, né? Era dessa forma. E eles se utilizam das mesmas palavras e frases para se referir a Jesus. E a gente vê ali o paralelo que é feito, né, com a zombaria que eles estavam fazendo, com o escárnio que eles estavam fazendo com o nosso Senhor Jesus Cristo, em comparação ao imperador César, que era o governante deles. Os soldados zombaram de Jesus, batendo em sua cabeça com um caniço, cuspindo nele e pondo-se de joelhos em falsa homenagem. Essas três ações são expressas no original grego com um tempo verbal imperfeito. Ou seja, isso se repetiu várias e várias vezes. O que, Davi, se repetiu várias e várias vezes? Essas três ações. A ação de espancamento, a ação de cuspir em Jesus e a ação de se ajoelhar, propondo ali uma falsa homenagem a Jesus. Aí eu me lembro de quando Jesus estava ali no Getsemane. O que foi que ele disse para os discípulos? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aqui a gente já percebe que Jesus passou por tudo isso repetidas vezes e não falou nada. Não reclamou, não se esperneou, não quis voltar atrás. Passou por tudo isso repetidas vezes em silêncio. Isso é uma lição para mim e para você. Às vezes a gente está passando por uma situação difícil, complicada, e a gente logo começa a reclamar.
começa a se espernear, se comportando às vezes como criança. Veja que Jesus estava passando por uma situação muito pior, provavelmente, do que eu e você possamos passar. E como foi que ele passou? Em silêncio. Ah, foi de uma lapada só isso? Não. Repetidas vezes. É o que o tempo verbal grego nos apresenta. Repetidas vezes Jesus foi espancado, cuspido e teve ali uma homenagem de zombação, de escárnio, uma homenagem falsa prestada a ele. Repetidas vezes. Tudo isso por quê? Qual era o propósito de suportar tudo isso? Salvar a mim e a você. Alcançar a minha pessoa e a sua pessoa. Um outro ponto. No padrão típico de execução romana por crucifixão, era exigido que o condenado carregasse a cruz despido até o local da execução. Esse era o costume. Toda pessoa que recebia ali a sentença de condenação por crucifixão, essa pessoa, após ser açoitada, essa pessoa, após ser humilhada, ela deveria carregar a cruz em público despido. Porém, a gente percebe no contexto bíblico que isso não aconteceu com Jesus. Por alguma circunstância, Jesus foi poupado desse tipo de humilhação. Não era comum isso para os judeus. Olha esse ponto que eu destaquei aqui. Os judeus, no entanto, abominavam nudez pública. Marcos 15, 20 observa que os soldados removem um manto púrpura e colocam as próprias roupas de Jesus em volta dele. Assim, aparentemente, não somente Jesus, mas também outros judeus da mesma época não tiveram mais esse tipo, vamos dizer assim, de falta de respeito, né, de escárnio. Pense em toda a ironia. Os soldados se curvaram e prestaram homenagem a Jesus como rei, em atitude de zombaria, embora Jesus realmente fosse o rei. Não apenas dos judeus, mas também o rei deles. Veja que mesmo na cabeça dos romanos, eles estarem fazendo pouco de Jesus, na verdade, eles estavam, de forma inconsciente, exaltando e reconhecendo a soberania de Jesus. Jesus, sim, é rei, não somente dos judeus, mas de todo o mundo. É tanto que no trimestre passado, quando nós estudamos sobre o livro de Salmos, a gente viu em alguns salmos falando exatamente de forma messiânica a autoridade que Jesus exerce sobre todo o mundo, sobre as nações que o reconhecem e as nações que não o reconhecem. Ele é rei. E de forma irônica, os soldados reconheceram isso. De forma não, podemos dizer assim, almejada por mim e por você, porque foi horrível o que fizeram com o nosso Senhor, mas mesmo assim, eles reconheceram. E eles voltarão a reconhecer quando Jesus voltar pela segunda vez. Quando o texto bíblico fala que até mesmo aqueles que os transpassaram irão testemunhar a volta do Senhor como o Rei dos Reis. Chegamos ao fim de mais um estudo guiado, hoje tratando do tema Salve, Rei dos Judeus, que nós possamos manter a nossa consciência, estar apercebidos do sacrifício que Jesus fez para redimir a minha e a sua pessoa, para nos tornar mais uma vez aceitável diante de Deus, que não foi um preço pequeno, não foi um preço barato, foi um alto preço, foi muito caro a nossa salvação, e que o nosso Senhor Jesus Cristo pagou de maneira honrada, sem reclamar, sem dar nenhum pitaco, sem falar nada. Como diz o contexto lá de Isaías, como ovelha muda. Né? Então, que sirva de reflexão para mim e para você, tudo aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo passou por cada um de nós. Tá certo? Que o Papai do Céu te abençoe, te proteja de todo mal e que te faça retornar aqui amanhã de forma perseverante para nós darmos continuidade ao nosso estudo guiado. É isso, até a próxima e tchau, tchau.